Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu trago pra vocês a resenha de uma antologia de contos, que são aqueles contos que ao mesmo tempo que você se encanta pelo trabalho artístico realizado pela escritora, você também fica desconfortável pelos temas que ela coloca, as abordagens que ela faz. E eu tô falando do livro Zona de Desconforto, da Lindevânia Martins. Lindevânia é formada em Direito, já atuou como delegada, hoje ela é defensora pública atuando na defesa das mulheres e da população LGBT, é mestra em Sociedade e Cultura, realiza pesquisas na área de literatura, já recebeu diversas menções honrosas e foi premiada em diversas premiações, inclusive Zona de Desconforto foi vencedor do primeiro concurso literário da editora Benfazeja, que publicou a obra. Toda essa bagagem dela antecipa em grande parte o que a gente vai encontrar aqui, seja por um texto muito rico, de qualidade, seja pelo conteúdo de cada conto. Para saber mais sobre a autora e poder também adquirir as obras dela, aqui no box tem o link e lá você encontra tudo certinho. O Zona de Desconforto é formado por 8 contos, alguns deles são mais curtinhos, outros um pouco mais extensos. A gente tem diferentes narrativas em cada um, então a gente tem às vezes algumas narrativas em primeira pessoa, outras em terceira. Grande parte dos contos é narrada pela perspectiva de mulheres, e como o próprio título indica, a gente tá falando de uma zona aqui de desconforto, de situações que vão causar desconforto na gente, seja pela complicação de cada situação, seja pelo que cada uma dessas situações implica, as reflexões que isso vai trazer, os verdadeiros problemas que estão sendo apontados ali, porque existe algo que vai além do que está sendo dito, algo que está por detrás de cada conto. Em geral, o que nós temos aqui são situações cotidianas e relatos da dificuldade de diferentes relações, relações matrimoniais, relações familiares diversas, relações que estabelecem algum tipo de hierarquia. Lindevânia tem muita sensibilidade com as palavras, os contos são impactantes e eles têm essa carga sensível de conseguir trazer essas nuances, essas camadas de cada personagem, seja porque a gente vai ter revelado aqui aquilo que é individual, aquilo que pertence a cada sujeito, seja porque a gente tem esse aspecto que vai além deles, esses sujeitos que são construídos de acordo com as situações em que eles vivem, o meio que eles estão, a partir de pessoas que vieram antes deles, que também sucedem pessoas que vieram anteriores a elas. Então a gente tem muitas vezes problemas aqui que vão surgindo não naquele momento para aquela pessoa, mas que se estendem para além, que são às vezes problemas ocasionados por outras coisas que vieram já lá desde trás e num ciclo incessante. Eu acho que essa foi uma das perspectivas que eu mais gostei de ver aqui, como a gente tem essa ideia de que as coisas não se resumem simplesmente a uma pessoa, aquela situação, de como tem toda essa bagagem, de como tem todo esse pano de fundo. Isso é muito real, faz com que a gente enxergue não apenas os personagens aqui, mas as pessoas com outros olhares. É muito fácil quando a gente simplesmente separa as coisas entre certas e erradas, entre boas e ruins, mas quando a gente tem esse panorama, né, de muitas coisas influenciando tomadas de decisões, o cenário vai ficando mais complexo. Uma das coisas que eu mais gostei é que, por conta da diagramação, o que a gente tem aqui é que cada conto, ao invés de começar com o título aqui em cima, começa com o título aqui numa página diferente. E logo o primeiro conto é intitulado com o nome do livro. Então quando eu comecei a ler, assim, de cara, eu imaginei que eu não estivesse lendo o primeiro conto, mas talvez uma introdução, um prefácio escrito pela própria autora, até porque esse conto é em primeira pessoa e a gente percebe que é um relato de uma pessoa já em outra fase da vida, relembrando algo que aconteceu ali na infância. E conforme eu fui avançando na leitura, foi vindo aquela dúvida de: pera, isso é um relato? Isso é um conto? O que é isso? E aí quando terminou, eu vi que eu tinha terminado, na verdade, o primeiro conto, que o livro já tinha realmente começado, mas a grande questão é essa: existe essa forma literária de se narrar algo, mas aquilo que está sendo narrado é algo que poderia muito bem ser real. Pode ser que não tenha acontecido com a autora, mas ainda assim relata com certeza a vida de alguma outra pessoa nesse Brasil. Relata algo que poderia muito bem ser verdade. Os contos todos têm essa cara de coisas que poderiam ter acontecido. E a autora tem essa habilidade muito grande de envolver a gente na leitura, de mesmo com histórias curtas,
criar esse desejo de saber o que vai acontecer depois, despertar uma gama enorme de sentimentos e também proporcionar essas reflexões. Sejam essas reflexões de cunho social, então a gente tem um tom de denúncia muito grande das desigualdades que a gente encontra, sejam elas desigualdades sociais, econômicas, sejam elas desigualdades de gênero, desigualdades raciais, tudo isso está exposto aqui. E também essa capacidade de entrar nesse nível mais subjetivo de cada personagem, esses aspectos individuais. Tiveram contos que de certa forma conversaram muito comigo, que são contos que revelam dores, angústias muito grandes, então também não tem como a gente fugir muito disso. Você acaba sentindo muito do que os personagens sentem também. E a necessidade é justamente essa, porque é a partir desses sentimentos que a gente sai desse estado de amortecimento e que a gente desperta para esse olhar para o outro, olhar para o nosso redor e muitas vezes olhar para dentro da gente também. Eu acho que para dar uma aliviada aí de certa forma, o último conto é aquele que tem um tom talvez um pouco mais leve em relação aos demais. É uma leveza ainda aí muito entre aspas, porque o desconforto continua presente, mas ele tem um tom mais bem-humorado também, pela maneira de como o personagem, né, acaba conduzindo aí a situação, às vezes levando aí para situações mais absurdas. E nisso a gente tem também mais um dos aspectos desse livro, que é a questão também da perspectiva, como cada situação é interpretada de uma maneira diferente, de acordo com quem tá narrando, de acordo com quem tá olhando. A gente tem muitas vezes essa contraposição, né, de um personagem narrador às vezes estar olhando, interpretando a situação de uma forma, e quando ele é contraposto com outra pessoa ao redor ali, a gente percebe a situação por uma outra perspectiva, o que também é algo muito real e não simplesmente literário, né. Então foi uma leitura rápida por se tratarem de histórias mais curtas, mas foi uma leitura que despertou muitos sentimentos e reflexões e que também me proporcionou esse encantamento pela escrita da autora, pela habilidade narrativa dela. E aí, junto do Zona de Desconforto, a Lindevânia também me enviou o Longe de Mim, que é também mais um conto dela e que tá nessa edição artesanal que eu achei linda. Ó, a gente até consegue ver a costura aqui em linha no meio do livro. Eu acho que só essa apresentação já traz uma carga maior aqui pro conto, porque a gente acaba tendo uma edição especial aqui em mãos. E eu já fiquei curiosa pela leitura desde o início, porque no autógrafo que a Lindevânia deixou, ela mencionou que esse aqui é um dos trabalhos favoritos dela, e quando eu terminei a leitura eu pude entender também o porquê. Aqui a gente também tem um conto que vai bem no estilo do que a gente encontra em Zona de Desconforto, trazendo uma situação envolvendo uma mãe e uma filha. A filha ali pré-adolescente, narrando as situações por essa visão dela, e essa mãe tá constantemente trocando de parceiros, né? E o conto começa com a chegada de um novo parceiro para a mãe e tudo que se desenrola a partir disso. Além da gente ter essa denúncia social, da denúncia de gênero, a relação entre as duas é construída com muita habilidade e o conto surpreende principalmente por causa do final. Eu adorei a reviravolta que tá aqui, a força que isso deu pra história. Não deixe de conferir aqui no box de informações o site com mais informações sobre a autora e sobre as demais obras dela. Me contem aqui nos comentários se vocês ficaram curiosos pela leitura. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Me acompanhe também nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.